Olá, vamos direto ao ponto. A fonte que a gente tem hoje nos joga, assim, no meio de uma pergunta que é um verdadeiro soco no estômago. É eticamente aceitável lucrar com o desastre alheio? Uhum. O debate parte de uma provocação do filósofo Michael Sandel, que questiona se os lucros gigantescos feitos por especuladores na crise imobiliária de 2008 não estariam moralmente contaminados. É uma expressão forte, né? Muito. E para deixar a coisa ainda mais visceral, ele compara isso a ganhar uma aposta sobre a morte de alguém. É pesado. Exatamente. E a nossa missão aqui não é chegar a uma resposta definitiva, tipo sim ou não. Porque, como a gente vai ver, talvez ela nem exista. Certo. O que vamos fazer é desdobrar essa provocação e, sabe, mapear o campo de batalha das ideias que ela gera. A discussão é riquíssima. Ela explora a tensão entre o ato e a consequência, a diferença que a escala faz. Se é uma empresa ou a economia inteira. Isso. E uma ideia central que aparece no final, a de que um suposto benefício público poderia talvez absolver um ganho que parece, à primeira vista, indefensável. Certo. Vamos desembrulhar isso então. A analogia do Sandel com a aposta na morte é o que incendeia tudo. De cara parecem indefensável, né? Totalmente. Mas a reação no debate é imediata e já complica o cenário. Um dos participantes, o Matthew, joga uma bomba na conversa. Ele pergunta: e se o especulador que lucrou horrores com a crise usasse esse dinheiro para, sei lá, criar uma fundação e ajudar as famílias que perderam suas casas? Ah, o clássico dilema. Exato. O uso do dinheiro pode, de alguma forma, limpar a origem dele? A gente já caiu direto na tensão entre julgar a ação ou o resultado final. E o que eu acho fascinante é que, quase que instantaneamente, o foco sai dessa questão individual e vai para uma camada muito mais ampla, que é o sistema. Uhum. Um dos oradores rebate o ponto do Matthew, dizendo que, no fundo, não importa se um banqueiro específico se arrepende ou se ele doou o dinheiro. O problema real é a mensagem que essa prática envia para o mercado como um todo. É o precedente. É o precedente. É um sinal verde para que as pessoas se envolvam em atividades que, embora lucrativas no curto prazo, são socialmente corrosivas a longo prazo. Exato. O próprio Sandel reforça isso. Ele afirma que esse tipo de especulação promove uma má atitude e uma má norma social. Ou seja, o dano não é só o financeiro, a perda das casas. O dano é cultural, é uma contaminação da ética coletiva. Sim. Mas eu fico me perguntando, sabe, o que exatamente é uma má atitude no mercado financeiro? Não é um conceito um pouco vago, quase subjetivo demais para a gente usar como regra? Você tocou no ponto central da discordância que surge logo em seguida. Porque aí entra em cena outra participante, a Emily, que basicamente pisa no freio desse julgamento moral todo. Ah, Para ela, a própria expressão ganhar dinheiro com a miséria dos outros já é uma forma ruim de enquadrar o problema, porque já vem carregada de condenação. ela quer tirar a emoção da análise. Exatamente. A perspectiva da Emily é muito mais pragmática, quase técnica. Ela é a voz da real política financeira, digamos assim. Perfeito. A visão dela é, olha, mercados são complexos, são cíclicos, têm altos e baixos, pessoas vão ganhar e perder dinheiro. É da natureza do sistema. Então, para ela, a regulação é sim necessária, mas a justificativa não pode ser um julgamento moral sobre a ganância de um investidor. A justificativa tem que ser a necessidade prática de proteger a sociedade dos solavancos da economia. É trocar a pergunta, isso é moralmente errado? Pela pergunta, qual o risco sistêmico disso e como a gente o gerencia? Entendi. Então a Emily está propondo que a gente esqueça a moralidade e foque na gestão de risco. É uma visão bem fria, de certa forma, mas talvez mais funcional para criar regras. Pode ser. Mas a discussão não para aí. Até agora a gente está falando de apostar contra a economia inteira, né? O mercado imobiliário, que é uma coisa enorme. Mas aí a Lindsay, ela joga uma pimenta nesse debate e traz a questão para uma escala bem mais pessoal. Exatamente. Ela direciona a pergunta para outro participante, o Jamie,
E questiona. Ok, e vender a descoberto as ações de uma única empresa, isso também não seria promover uma má atitude? Afinal, você está literalmente torcendo e lucrando com o fracasso de um negócio, o que pode significar o desemprego de centenas, talvez milhares de pessoas. E só pra gente estar na mesma página, vender a descoberto é basicamente apostar na queda, né? Isso. A pessoa pega uma ação emprestada, vende pelo preço atual, espera o preço cair e aí a recompra mais barato para devolver. O lucro está na diferença. Ou seja, a pessoa ganha se a empresa se der mal. É a aposta no fracasso, só que institucionalizada. Exato. E a resposta do Jamie a essa provocação é a defesa mais clássica do livre mercado que existe. Me imagino. Ele argumenta que, longe de promover uma má atitude, essa prática é um componente essencial de uma economia saudável e competitiva. Na visão dele, o fracasso de empresas ineficientes não é uma tragédia, é um mecanismo de limpeza necessário para o sistema. É a tal da destruição criativa. Precisamente. Outro participante até complementa, dizendo que, às vezes, é preciso sacrificar o bem-estar de uma empresa para aumentar o bem-estar econômico geral. Então aqui a linha divisória fica cristalina. De um lado, a ideia de que apostar no fracasso é uma falha moral, uma atitude que corrói a confiança. Do outro, a visão de que essa mesmíssima ação é uma ferramenta funcional, quase um serviço público, que ajuda o sistema a se livrar de quem não está performando bem. Exato. Não é maldade, é o sistema se autorregulando. São duas visões de mundo completamente opostas sobre o mesmo ato. E essa tensão nos leva ao que talvez seja o ponto de virada da discussão, um momento em que se tenta criar um critério, sabe, para decidir o que é aceitável. Quem articula isso é um participante chamado Kevin. Ele começa traçando uma linha muito firme na areia. Ah, sim, com aqueles exemplos chocantes. Exato. Ele fala de casos como o da rede Walmart, que supostamente fazia apólices de seguro de vida para funcionários, mas com a própria empresa como beneficiária. Nossa. Ou seja, a empresa lucrava com a morte do empregado. E ele também menciona os death pools, que são literalmente apostas sobre quando uma pessoa, geralmente uma celebridade, vai morrer. Para o Kevin, esses casos são indefensáveis. O benefício é estritamente privado, nascido da desgraça e não gera nada de bom para mais ninguém. Certo, é o lucro pelo lucro, vindo da tragédia pura. Mas, e aqui está o pulo do gato. Ao condenar esses exemplos, ele abre a porta para uma exceção muito importante. Ele diz que a situação muda se houver um benefício público sincero. Se a gente conectar isso ao quadro geral, vemos que ele está tentando construir uma ponte entre as duas visões que a gente acabou de discutir. Entendi. Ele sugere que, no caso da venda descoberta de uma empresa, o benefício coletivo de ter um mercado mais eficiente, mais transparente. Porque eles expõem fraudes, má gestão. Exatamente. Esse benefício poderia ser uma justificativa razoável. É como se ele estivesse dizendo, se o seu ganho privado, mesmo vindo de algo ruim, gerar um bem maior para a coletividade, então a gente pode conversar. Isso. O ganho não é só para o especulador, mas para a saúde do sistema. Mas é óbvio que a Lindsay não ia deixar isso passar batido, né? De jeito nenhum. Ela o desafia na hora. Num confronto direto. Total. Ela pergunta, então, se houvesse um benefício público, você aceitaria vender a descoberto mercado habitacional inteiro, a mesma prática que o Sandel comparou a apostar na morte? E a resposta do Kevin é surpreendente. Ele diz, absolutamente. É uma resposta forte, né? Muito forte, porque ele tinha sido super categórico contra o lucro na desgraça e, de repente, ele abre essa porta gigantesca. Mas, claro, vem com uma condição. Uma condição enorme. Uma ressalva fundamental. Ele diz que a prática, para ser aceitável, teria que passar por um teste bem rigoroso. Teria que ser provado de alguma forma que essa aposta contra o mercado imobiliário não estaria, ao mesmo tempo, encorajando atitudes grosseiras e míopes no mercado como um todo. E aqui a gente volta para o problema que eu levantei lá no começo. Exatamente. Como se mede uma atitude grosseira? Onde está o termômetro para a miopia do mercado? Quem tem essa régua para dizer, olha, até aqui o benefício público compensa o dano moral.
Mas a partir deste ponto, não mais. A gente volta à estaca zero da subjetividade. Pois é. E é essa pergunta final da Lindsay a que fecha o cerco. Ela pergunta simplesmente quem decide. Quem tem a autoridade moral e técnica para fazer esse cálculo? E a resposta do Kevin é o que desloca o debate de eixo completamente. Ele não fala em consciência individual, em ética pessoal. Ele aponta para uma solução institucional. Uhum. Ele diz, temos reguladores, temos economistas. Pois é. Quer dizer, a gente começa com uma pergunta de filosofia moral, quase de confessionário, e termina numa discussão sobre política pública e agências reguladoras. A responsabilidade sai do indivíduo e cai no colo do sistema. Exato. Esse deslocamento é, para mim, a maior revelação da fonte. O debate nos mostra que talvez seja impossível resolver essa questão no nível do certo e errado individual. A complexidade é tão grande que a única saída parece ser a criação de regras coletivas, desenhadas por especialistas que tentem equilibrar esses pratos tão difíceis. A eficiência do mercado, de um lado. E as normas sociais e a proteção contra catástrofes do outro. Então, no fim das contas, a grande virada é que o debate sai da moralidade do indivíduo e cai no colo do sistema. A pergunta deixa de ser, você é uma pessoa ruim por fazer essa aposta, e se torna, que tipo de sistema a gente está construindo se permitimos isso? Perfeito. A discussão evolui de um julgamento pessoal para um questionamento sobre o design das nossas instituições. Exato. O material não nos dá um manual de instruções éticas, né? Ele nos dá um mapa das complexidades. Ele nos força a sair de uma condenação moral simplista. Lucrar com a desgraça é sempre errado e nos empurra para um conjunto de perguntas bem mais difíceis. Perguntas como? Perguntas como: quando exatamente o ganho privado derivado do sofrimento público cruza uma linha que a sociedade considera intolerável? E, mais importante, quem tem a legitimidade democrática e técnica para desenhar essa linha na areia? E essa resposta final, apontando para reguladores e economistas, nos deixa com uma reflexão final para levar para casa. A gente delega para os técnicos a tarefa de arbitrar um dos nossos dilemas morais mais profundos. Mas no sistema financeiro global que se move na velocidade da luz, é realmente possível criar regras que consigam equilibrar a lógica fria da eficiência com as nossas intuições mais quentes sobre o que é certo e errado. É a grande questão. E as pessoas que criam essas regras, os reguladores, como a gente garante que elas mesmas não acabem desenvolvendo as tais atitudes grosseiras e míopes que deveriam estar prevenindo? A gente entrega a chave do cofre moral, mas quem vigia os vigia.